Então nós estamos falando da perseverança dos santos, nós iremos perseverar. Aí eu contei 2 histórias para nunca mais você esquecer. Qual que foi? Judas e Pedro. Então ninguém tem dúvida sobre isso mais, né? Então ninguém tem dúvida? Tem sim, é que vocês estão com vergonha de falar. Ninguém tem dúvida mesmo? Por que Pedro... Né? Então vou recapitular, que sempre é bom a gente lembrar, né? Então lembra, Pedro e Judas negou Jesus. Mas quando Pedro recebe a notícia que ele vai negar Jesus, ele fala, assim, naquele contexto, quem que é maior, quem que um vai trair, aí Pedro fala, eu? Jamais, Senhor. Essas porcaria aí pode, né? Mas nós dois, se tiver que morrer, eu morro, se tiver que brigar, eu brigo, Aí Jesus fala para ele, Pedro, Satanás peneirou, está querendo te pegar, mas eu intercedi por você, para que sua fé não desfaleça. Mas quando Judas, lá no cenáculo, e aí Jesus repete mais uma vez que um dentre vós é o traidor, Pedro olha para João e fala assim, pergunta quem que é. E aí Jesus fala para ele, para quem eu der o pedaço de pão molhado. Ele entrega para Judas, ele vira para Judas e fala, vai fazer o que você tem que fazer. Então assim, história simples, a Bíblia está lá para marcando. Cristo intercedeu por Pedro. Pedro, eu intercedi, sua fé está intacta, fica tranquilo. Você vai sentir uma dor profunda no coração, você vai sentir, você vai se arrepender, mas eu tô te segurando aqui. Agora Judas, vai fazer o que você tem que fazer. Então, essa é a diferença. É por isso que lembra de Hebreus 4, 14 a 16, que nós estudamos? Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E ele intercede por nós, porque ele está junto ao trono da graça. Entendeu? Então, Cristo, ele ora por mim e por você. Né? Ele intercede por mim e por você. Ele está junto ao trono de Deus hoje. É por isso que eu e você podemos descansar na perseverança, porque Cristo nos chamou, nos santifica e vai nos glorificar. A chegada é certa. Não, mas é assim, dá para a gente pensar isso, só que assim, às vezes, a gente tem que só regular alguma coisa aqui. Por exemplo, quando o João narra que ele sempre metia a mão no bolso e roubava, então João ali está marcando para nós que ele tinha uma vida de astúcia, ele já era um pecador. Então, não tinha, por isso que eu estou falando assim, que às vezes a gente pensar que ele era indeciso, não, ele não era indeciso, ele viu uma oportunidade ali, e aí é uma pergunta que eu não tenho resposta, e nem você tem resposta, né? Por que Deus chama um camarada desse para dentro da igreja? Não, mas por que Deus chama Pedro? Por que Deus chama Mateus? Porque assim, a gente tem que dar um passo atrás para lembrar quem que é Pedro, quem que é Mateus, quem que é o Zelote, quem que é Judas. Então observa, Deus chamou pecador, Deus chamou todo mundo que é ruim e foi melhorando todo mundo. E ele foi infundindo a fé e foi transformando. Mas Judas não. Quando tem esses relatos, pequenos relatos que vai colocando para nós, Judas sempre foi o que foi. Ele sempre olhou para aquela dinâmica e falou assim, aqui é uma oportunidade de eu crescer. Né? Isso. Então, é porque assim, às vezes, a gente, na nossa mente, na nossa mente humana, parece que existe um lugar neutro. E não existe. Só tem 2 lugares. Ou em Cristo, ou sem Cristo. Então, o lugar sem Cristo é esse lugar.
que cria em mim, em você, essa sensação de que, não, eu estou com Cristo, mas vou dar uma aproveitada aqui. Porque as pessoas têm essa sensação. É por isso que tem muita gente que acha que é salvo, tem muita gente que acha que ama Jesus, tem muita gente que resolveu esse problema. Por quê? Porque na nossa cabeça, não vou falar neutralidade, mas esse lugar, assim, o muro, parece que é um lugar confortável. E o nosso coração, como ele é enganoso, imagina, a gente já fez isso quando era menino, imagina quando você sentava no muro, com as pernas abertas assim, e você podia pular para qualquer lado. Né? Se a gente sentava assim, o muro está aqui, você sentava aqui, então você estava preparado para pular. No nosso coração, que ele é enganoso, ele cria essa sensação e essa mentira para nós que, não, vai dar tempo. Se precisar, a gente... E não é assim. O muro é o pior lugar de estar. Porque o muro, como ele cria essa sensação de falsa segurança, você caminha muito bem. Muito bem. É por isso que... Isso. Aí a gente pode lembrar do Keller, né? O Keller, ele trabalha muito essa questão da religiosidade. E é interessante isso, porque os aspectos palpáveis da fé, né? E a gente vai ver um pouco isso hoje, né, no sermão de Hebreus, mas esses aspectos palpáveis da fé, que é vir ao culto, escutar o sermão, orar, cantar, dar o dízimo, estar rolado no membro, vir, voltar. Então, são aspectos palpáveis, físicos, a gente vê, a gente está presente. Eles criam essa sensação em nós que nós estamos bem com Deus. Só que isso faz parte só da religião. Então, não que isso não seja importante, é uma obrigação. Mas a resposta... eu estava lembrando disso hoje de manhã. O Keller, ele nos chama a nos arrepender de duas coisas. E isso é fenomenal. Se você nunca mais esquecer dessa frase, você vai já dar um passo na sua fé muito grande. Ele fala assim, ó, eu e você temos que nos arrepender dos pecados que nós cometemos, né, das coisas mal. Ele coloca assim, ó, eu e você precisamos de nos arrepender das coisas más que nós cometemos e nos arrepender das motivações das coisas boas que nós fazemos. Por quê? Porque o pecado que eu e você cometemos, ele é claro. Não resta dúvida no meu coração e no seu. A gente pisou na bola. Mas as coisas boas que nós fazemos com as motivações erradas e pecaminosas, essa nos engana. E essa é a parte da religião. Por quê? Porque é o aspecto palpável da fé. Então eu e você acha que por estar cumprindo esses rituais, a gente está muito bem, obrigado. Então isso cria em nós essa falsa sensação de segurança. É por isso que às vezes lá no fundinho, o maior pedido de oração dos crentes ora, porque eu estou sentindo assim, longe de Deus, estou fraco espiritualmente, estou precisando de me animar. É por causa disso. Porque lá no fundo você sabe que você está lá onde você não deveria estar. Você está distante de Deus. Então, é por isso que a doutrina da perseverança, ela nos reorienta. Lembra? Nós vivemos pela fé e não por vista. O Salmo 46 que a gente leu é para que eu e você possamos nos apegar a Deus que se revelou através da Escritura. Então, vai ter momentos que eu e você vamos sentir essa dinâmica? Claro que vai. Nosso coração é enganoso. Os nossos desejos sobressaem às vezes os desejos de Deus no nosso coração. Então, o que nos amarra, o que nós estamos ancorados aonde? É na palavra. Então você pode não estar sentindo, você pode não estar vendo. Né? Igual imagina os crentes genuínos que estão lá agora, nesse exato momento, ajoelhados, chorando, desesperados, e bomba
na cabeça deles lá em Israel, e lá no Irã, e lá naquele lugar. Você tem noção? Não, você não tem noção. Esse pessoal está sentindo o quê? Uma presença íntima de Deus? Talvez não. Deus, você está em qualquer lugar menos aqui. E já é... Você imagina? Uma bomba cai perto de você e treme tudo. Aí aquele filme assim que treme, aí a poeira dos tetos cai, você fala, meu Deus, esse teto vai cair sempre na minha cabeça. Mas o crente genuíno que está nesse lugar, ele está apegado em quê? Na realidade que ele está vendo? Não, na realidade que ele não está vendo. Né? Então, a perseverança, ela regula a minha vida e a sua. É por isso que lembra do peregrino, e aí ele vai dizer, ó, entre o já e o ainda não da nossa volta para casa, as doutrinas da perseverança e da glorificação são mais que concepções teológicas. Elas foram reveladas para que edificassem em nós um modo de viver. Então lembra, todas as doutrinas que eu e você aprendemos, ela tem implicações práticas. Práticas. Lembra do sermão da semana passada? O provérbio, o pastor, né, Salomão sábio, ele começa com a visão pessimista do mundo. E essa é a visão do mundo. Né? O mundo é pessimista. Por quê? Porque é o que a gente vê, é isso. É a mesmice. Então a gente olha para a grama verde, porque está irrigada, está terminando, acabou a chuva, ela vai secar. Mas vai começar a chuva, ela vai ficar verde de novo. As folhas vão cair e tudo é a mesma coisa. Mas quando a gente olha na perspectiva da doutrina, né, igual na doutrina da criação, desse Deus que criou todas as coisas, a gente lembra que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia outro dia. Então, a natureza para o ímpio, que traz essa dinâmica de nada muda, é a mesmice, para a gente não. É as bênçãos e as misericórdias de Deus que se renovaram todas as manhãs da minha vida. Eu ganhei mais uma oportunidade de viver, eu ganhei mais um dia para glorificar a Deus, eu ganhei mais um dia para ser sal, para ser luz, mais um fôlego de vida. Né? Então, o trabalho, como Salomão vai dizer, que ele é cansativo, ele fala, qual proveito tem disso? Você trabalhou, que proveito tem? Qual é o proveito disso? A única coisa que você ganhou com excesso de trabalho foi dor, distância, e qual que é o lucro disso? Nada. Mas aí quando a gente olha, Paulo vai dizer que o trabalho no Senhor não é em vão. Por quê? Porque você está regulado não com a perspectiva do mundo, você não trabalha e se esforça para ter. Mas o trabalho, ele é um meio que Deus nos dá de subsistência, o meio de abençoar nossa família. Agora, se você não vive para a glória de Deus, o trabalho é pesado, é afadigado, porque o trabalho só traz problema. Traz a distância do pai, da mãe, da casa, traz o problema de briga por causa de dinheiro, traz aqueles desejos do nosso coração de ter, e por causa disso você quer trabalhar cada vez mais. Então, observa, a doutrina, ela regula a nossa vida. É por isso que o que a gente mais precisa é entender a Bíblia, conhecer a Bíblia e viver a Bíblia. O nosso problema é que nós não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos a Bíblia. Igual, por exemplo, eu estou estudando Hebreus. Igual Hebreus cita demais o Antigo Testamento. Você pode reparar, de Hebreus de ponta a ponta, a memória do autor de Hebreus, ela está fixa no Antigo Testamento, porque é a escritura que ele lê, é a palavra de Deus, é o Antigo Testamento. Então, e o povo entendia isso porque você tem os Salmos, que é o inário do povo judeu. Então, você imagina um povo que cresce, né, desenvolve e fica velho cantando aquelas coisas. Todo aquele ritual, ano após ano, dia após ano, vai marcando a palavra de Deus no coração deles. Então, eles conheciam a palavra, por quê? Porque eles ouviam muito a palavra. Tem toda essa dinâmica da religião, foi o método que Deus colocou, né,
para que a palavra ficasse cada vez mais firme, firme, firme no coração. Então eles cantavam os salmos, cantavam a palavra, ouviam a palavra, tudo a dinâmica da vida deles tinha a palavra. Tá? Então isso é extremamente interessante. Eles memorizavam a Bíblia. Olha para você ver, eu estava lendo esse dia para trás, tem até um documento que eles descobriram, eu esqueci o nome agora da técnica que eles usam, mas era uma técnica de memorização que é assim, ó, eles lembra, nós estamos numa época que papel era escasso, quase não tinha, e você usava papiro. Papiro, ela que era planta, que era amassada, seca, ela parecia, já viu cana seca? Cana quando fica seca, aquele negócio que é bem... Então papiro era tipo aquela cana seca. Então, como não tinha recurso nenhum, eles pegavam o versículo e escreviam, por exemplo, só o começo do versículo. Aí se o versículo fosse muito grande, eles escreviam tipo a primeira frase do versículo, aí no meio eles escreviam outro pedaço do versículo e o final do versículo. Para memorizar, não tinha como escrever, não tem papel, não tem. Então vamos pegar o pedacinho que nós temos aqui e a gente escreve: o Senhor é meu, e lá no final o restante do versículo e pronto. E aí eles memorizavam aquilo. Esqueci o nome da técnica de memorização que ele já usava. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Você está cheio da palavra de Deus, você vive a palavra de Deus. Eu e você vamos reproduzir aquilo que nós estamos cheios. Por isso que é enchei-vos do Espírito. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Então, por isso que ele vai dizer e nos lembrar, crer não é apenas uma questão de assentimento mental, mas também um estilo de vida. Se você não vive aquilo em que crê, provavelmente não crê no sentido bíblico do que significa crer. Então lembra, eu creio que Deus é santo, eu creio que eu tenho que ser santo porque Deus é santo. Aí vamos pegar aqui, por exemplo, uma ordem bíblica, que é antiga, e todo mundo escorrega nela, a maioria. Deus fala assim, ó, casem no Senhor. Então, isso é na Bíblia, casamento é crente casa com crente, ponto final. Mas é isso que a gente vê, e todo mundo sabe disso. Principalmente os nossos filhos que crescem dentro da igreja, sabendo disso tudo, eles chegam com um namorado ou uma namorada que não é crente. Aí você vai falar com eles e fala assim, não, sou missionário. Eles falam sempre assim, sou missionário. Então observa, você diz que Deus é isso tudo e tal, mas na hora que você vai viver a vida, você deixa os seus desejos sexuais, que são puros e bons, porque é Deus que colocou. Então você gosta de mulher, você gosta de homem, tem atração, tudo isso foi Deus que colocou, né? Se Deus não te deu o dom do celibato, você vai gostar de mulher ou vai gostar de homem, mas isso não importa quem que é o homem ou quem que é a mulher que você vai casar. Por quê? Porque você deixa os seus desejos sobressaírem a ordem de Deus, que é: veja se é crente, se é de família de crente, se é convertido, se vive o evangelho. Você simplesmente fala. Então, observe, eu dei esse exemplo porque esse exemplo é o mais comum dentro da igreja. Esse é o exemplo mais comum dentro da igreja. Aí ele começa a namorar com alguém que é fora do arraial. Aí ele começa a praticar sexo, porque, como é que você não vai transar? No mundo todo mundo transa, né? E aí, você casa, aí começa a vir problema, os filhos nascem, começa a vir problema, aí você ficou crente, aí nesse processo você está um crente top. Aí você vem na igreja, pastor, meu marido, minha esposa, não sei o que eu faço. Ô meu irmão, não tem o que fazer agora não. A mensagem para você é igual aquela da aeromoça. Na turbulência, máscaras cairão, coloque, aperte o cinto, fique em posição de queda, porque o voo é turbulento. É turbulência.
Não tem o que fazer. Se Deus não intervir, você escolheu um voo turbulento. Então observa. Então é por isso que isso tem que ficar... isso foi o que me chocou na primeira vez que eu li a introdução desse livro. Eu quero que choque você nunca esqueça dessa frase. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Então se você não vive, é porque você não acredita naquilo. Simples. Simples. Não tem porquê. Por exemplo, olha tanto que essas coisas são interessantes. Conhecer a história de uma pessoa que teve câncer de próstata. E você sabe por que ele morreu de câncer de próstata? Ele era um senhor de idade. Por quê? Porque ele acreditava que aquele exame quem fazia era gay. Já era, imagina, um senhor de 70, 80 anos. Isso já aconteceu tem quase 10 anos. E ele já morreu tem muito tempo. Então ele acredita na cabeça dele que quem recebe o exame não é homem. Ele morreu de próstata, de câncer, porque ele não fez o exame. Então, observa como que aquilo que você acredita molda a sua vida. Então, se você crê que Deus é santo, e você ama esse Deus, é natural a sua inclinação. Eu falo isso para os filhos, né? Eu amo meu pai e minha mãe demais. Mas não obedece. Não tem obediência. Entendeu? Igual eu falei para vocês da Júlia, né? Ela fez uma tatuagem bonita de uma foto que a gente tem de pequena, da família e tal. Eu amo a família. Eu falei, minha filha, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você colocou aí a família, mas eu sou seu pai e sou a sua família. Você ama tanto e valoriza tanto a família, mas você sabia que eu não gosto, por que você fez? Você está entendendo? Então, observa como a gente acredita em algumas coisas que nos enganam. Não, eu tenho uma estima pela família. Ou se eu tenho uma estima pela família, eu tenho que guardar os valores de todo mundo dessa família. Mas não, é o meu jeito, é a minha família. Você está entendendo como que é individualizado? Então assim, eu sirvo a Deus como? Do meu jeito. Igual, por exemplo, hoje é domingo de manhã, é BD, dia de aprender, dia de meditar. E os crentes estão tudo dormindo em casa. E você acha que é só aqui que está vazio? Você pode ir em todas as igrejas no Brasil que tem EBD, está tudo vazia. Em média 20% frequenta. Mas todo mundo diz que ama Jesus. Por isso que verdade que não se vive é verdade que não se crê. Como que eu digo que amo esse Jesus, quero aprender mais e mais desse Jesus, e domingo de manhã eu estou em casa? É por isso que às vezes a gente não acredita que o valor máximo da nossa vida é o trabalho. Porque amanhã, meu irmão, você vai levantar às 6 horas da manhã, não sei que hora que você tem que subir, independente do que acontece, com dor, sem dor, sangrando, se não for uma coisa extremamente grave, você vai trabalhar. Não tem essa. Se o menino acordar ruim e tiver como a mulher levar, ela leva e você vai trabalhar. Simples assim. Você está entendendo? Por quê? Porque nós acreditamos que nós precisamos mais do trabalho do que de Deus. E eu não estou falando aqui que você não deva trabalhar com excelência. Não é isso, mas é só para a gente olhar para a nossa vida. A nossa vida vai mostrar. Então, crer no sentido bíblico está atrelado com fazer, com responder de maneira positiva aquilo que Deus espera. Jesus vai dizer assim, ó: aqueles que me amam, me obedecem. Então observa, Jesus ele amarra o amor que para nós, no nosso contexto, na nossa cultura, o amor está mais ligado ao sentimento, mas Jesus está dizendo assim, ó: quem me ama, faz. Por isso que João, que é o apóstolo do amor, ele vai dizer assim, ó, lá na carta: não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Então vamos lá agora, para as nossas palavras. Ele traz para nós aqui
algumas palavras para nos lembrar e conectar a mim e a você nessa dinâmica da vida vivida, a doutrina da perseverança. Então, existem algumas palavras que eu e você precisamos reorganizar e reorientar. Então, vou fazer uma pergunta para você. Se você pudesse colocar a sua vida, tudo que você fez nos últimos 2 meses, né, e observasse a sua vida, seus amigos, onde você foi, seu trabalho, os momentos de lazer, né, os seus momentos privados, onde ninguém viu, só você e Deus sabe, enquanto você estava fazendo coisas mais banais da vida, o que eu e você concluiríamos se a gente passasse esse filme aqui? O que nós, assistindo esse filme, concluiríamos que motivava a sua vida? Então, a primeira palavra, motivação. As Escrituras nos ensinam que os seres humanos são orientados por propósitos, objetivos e valores. Palavras na Bíblia, como adoração, tesouro, ídolo e prêmio, nos apontam para a verdade de que todos nós vivemos por algo, no nível do coração. Sempre há uma razão. Olha, 2 palavras que eu... E olha, você viu? E eu olho isso aqui com tanto cuidado, mas passou. Minha motivação estava errada. Não. Então sempre há uma razão para o que fazemos. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Há coisas que você diz e faz no seu casamento, na sua paternidade, nas amizades, que são seus meios de extrair desses relacionamentos o que é importante para você. Sempre é assim. Algo te motiva. Eu estou nesse casamento por causa disso. Eu sou seu amigo por causa disso. Eu trabalho com isso por causa disso. Sempre tem um motor que nos propulsiona a fazer algo, né? Então a maneira como você investe seu tempo livre, as coisas que faz em seus momentos privados e a maneira como lida com seu dinheiro, são todas moldadas pelo que é importante para você. As doutrinas da perseverança e da glorificação nos fornecem uma motivação constante e transcendente para tudo em nossa vida. Por isso, eu já falei isso, você descobrir o seu coração, você pega, né, a linha imaginária do tempo, do dinheiro, né, dos seus dons, e você vai puxando. Aonde você chega é onde está seu coração. Porque aonde você mais gasta tempo, dinheiro, empreende esforço, é ali que está o seu coração. Por isso que Jesus vai dizer, aonde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Porque nós somos especialistas de dizer que isso nós amamos e colocamos o coração em outro lugar. E a gente gosta de acreditar nisso. Eu valorizo demais a igreja. Meu coração está fora da igreja. E isso que é interessante, porque o nosso coração nos engana a tal modo, é por isso que nós precisamos uns aos outros, por isso que nós precisamos da congregar, ou do congregar constante, e criarmos essa liberdade e essa intimidade no corpo de Cristo, a ponto das pessoas nos conhecerem e perceber que nós estamos saindo do prumo. O problema é que nós vivemos numa sociedade hoje de relacionamentos vazios. Conheço pessoas que são bons de relacionamento, mas eles traçam uma linha no relacionamento e você não passa isso aqui, ó. Chega até um nível de intimidade e você nunca passa. E todas as vezes que você precisa... Porque lembra, intimidade não tem ré. Intimidade ela só avança. Mas chega num nível de intimidade que a pessoa começa a bloquear o relacionamento. Por quê? Porque para melhorar, você tem que ultrapassar aquela barreira. E tem gente que não abre. Por que tem gente, por exemplo, que é muito bom de relacionamento, mas ele não te traz para a vida privada?
Porque a vida privada mostra algumas coisas que ninguém quer mostrar. Mostra as feiuras de quem nós realmente somos. Então observa, às vezes nós podemos ser pessoas de bons relacionamentos, mas nós levantamos muros dentro da nossa intimidade. E a gente faz isso em todos os aspectos. É por isso que o nosso coração ele vai estar naquilo que nós mais valorizamos. Então, e outra coisa que é interessante, né? Entendendo isso ou não, acreditando nisso ou não, cientes ou não, eu e você somos motivados por coisas pequenas e a maioria delas nós focamos em nós mesmos. É por isso que Tiago vai dizer: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. É isso. Então observa, tudo isso nos motiva. Outro exemplo, quando eu e você ameaçamos o filho com raiva, nós estamos esperando que o medo o faça obedecer. Lembra? Olha tanto que isso é comum. Você que tem filho, você passa por isso. Você faz ameaças no filho, esperando que ele obedeça. Mas na verdade, você só está colocando medo. Às vezes eu e você gritamos, né, ou reclamamos em voz alta. Você já fez isso? Às vezes você fica dando indireta no outro, sem falar diretamente. É só porque às vezes eu e você queremos que as outras pessoas façam aquilo que nós queremos. Eu estava lendo um livro e a mulher, muito sobrecarregada, porque o marido fazendo doutorado, aquela dinâmica toda, chegava em casa, então o tempo de descanso dele ele estava lendo. E aí ela, irritada com aquilo, ela ia lavar as vasilhas, ela começava a bater a vasilha, deixar cair no chão, abrir o armário com força, guardar as vasilhas com força. E ela falava assim, que ela fazia aquele barulho para ele perceber que ela queria ajuda, que ela estava cansada. Aí ela conta no episódio lá que ela joga uma vasilha no chão e começa a chorar, e aí ele se desperta, né? Porque ela começou a chorar. O que está acontecendo? Aí ela reclama da vida. Ele, mas por que você não falou para mim? Era só você me pedir para mim te ajudar, eu te ajudava. Simples. Simples. A cabeça do cara era que eu tô um doutorado aqui, eu tenho 1 milhão de coisas para ler, não tem tempo. É só me pedir, eu paro, faço. Então observa, às vezes as nossas motivações são erradas. Olha, quando você dá um passo para trás e vê a cena, olha a mulher lavando vasilha, fazendo aquela barulheira toda, pensando, remoendo, ele não me ama, se eu estou sozinho nessa casa, se não é eu, e eu fico pensando, o diabo está lá, é isso mesmo. Aí vai lá dar mais outra cochichada no ouvido, e cai na gargalhada para trás. Eu fico imaginando assim, deve ser, né? E ela dá, e o cara está lá, sem saber o que está acontecendo. Aqui pensando, nossa, é trem demais que eu tenho que ler, tenho que entregar uma tese, que Jesus tem misericórdia de mim, né? Graças a Deus pela minha mulher que está assumindo a bronca sozinha aqui, se eu fortaleça ela, que eu não estou podendo ajudar. Às vezes o cara está assim. Então, meu irmão, olha o que nos motiva. A gente está no trânsito, o trânsito é o maior... É o maior termômetro de você ver se o cara é convertido ou não. Porque o cara sai buzinando no trânsito. Porque ele quer que todo mundo saia da frente dele. Ele quer uma pista só para ele. Então, observa como que é fácil eu e você reduzirmos a vida a pequenos momentos de motivação e satisfação. Você vai cidade grande, a gente vê agora por causa da internet, todo dia tem uma briga no trânsito. Todo dia. Por quê? Porque alguém não acordou mais cedo. Meu amigo, se você quer liberdade no trânsito, sai 5 horas da manhã. Dependendo do lugar, sai 4. Você não vai ter problema. Quem anda com horário folgado, não tem problema no trânsito. Mas observa, as nossas motivações, os nossos desejos egoístas, queremos fazer com que as pessoas e o mundo girem em torno de nós. Então, a motivação é algo que eu e você temos, tendo consciência disso ou não.
Então nós fomos salvos pela graça para algo muito maior e melhor do que esse estilo de vida baseada no que posso tirar desse momento. Fomos atraídos para a família do Rei dos Reis, o Criador e soberano de tudo. Seu Espírito veio habitar em nós e nos tornamos sábios por sua palavra. Ele nos protege ativamente e nos capacita pela graça. Fomos chamados a nos entregar à obra do seu reino eterno e caminhamos em direção a um destino que é seguro. Não podemos nos permitir viver para aquilo que é pequeno e temporário, quando fomos atraídos por Deus para algo que é imenso, glorioso e eterno. Então, as doutrinas, meus irmãos, da perseverança e da glorificação, elas fornecem para nós a motivação geral de que todo filho de Deus precisa. Lembra, nós somos chamados para algo maior. Nós somos peregrinos e forasteiros. Lembra, a igreja, ela é uma embaixada do reino celestial na terra. Nós somos cidadãos do céu. Então, mentaliza isso. Nós estamos em outra cultura. Nós estamos em outro lugar. Aqui não é o nosso lugar. Mas às vezes nós vivemos como se aqui fosse nosso lugar. Então a nossa motivação ela tem que ser transcendente para algo que é eterno, maior, porque foi para isso que nós somos chamados. Vamos usar, por exemplo, um exemplo que é o melhor, porque esse aí não tem como a gente fugir dele, que é o casamento. Então, o casamento ele é um espaço sagrado, né? Ele é a terra santa. Porque é um dos contextos em que Deus chama você a segui-lo pacientemente, pela fé e perseverar. E é lá onde Deus nos sustenta e onde Deus exerce o poder para isso. O casamento ele é o melhor lugar. É por isso que a gente às vezes não entendeu. E o próprio Paulo fala, não sei como que isso funciona mais ou menos, mas se você quer saber como é que Deus faz com a igreja, olha para o casamento. Olha a responsabilidade que os casados têm, né? Olha, Deus é Deus, não sei porque eu não faria isso, mas Ele sabe o que Ele está fazendo, né? Porque se a gente, né? Não adianta nem falar, misericórdia. Então, cada ordem que Deus lhe dá, como marido ou como esposa, é algo que vem mais profundo do que o plano de Deus para um casamento feliz. Cada uma dessas ordens é um meio pelo qual Deus traz você mais perto dele e o mantém seguro. Seguir as ordens de Deus em seu casamento requer que você siga a agenda dele. Tudo aquilo para o qual Deus nos chama exige que deixemos de lado e que queremos o que achamos que precisamos em favor do que Deus diz ser melhor. Meus irmãos, olha para o casamento. Vamos aqui, o que eu lembrar aqui rápido. Algumas coisas que você lembra que Deus coloca como prescrição para o casamento. Vamos, uma coisa. E Deus deixa claro nas Escrituras. Fidelidade. Mas vamos para o texto. Amar a esposa, submissão, casar com crente, não privar de sexo. São as coisas mais claras que a gente está lembrando agora. É aliança, né? Aliança, tá todas, né? Então observa, isso que Deus prescreve não é para fazer você feliz, lembra? Deus te deu uma lixa, nós casamos é um melhorando o outro. Nosso casamento não traz felicidade. A nossa felicidade está em saber que esse casamento glorifica a Deus com essa dinâmica. Então, às vezes nós estamos tristes no nosso relacionamento, é porque nós estamos buscando a nossa felicidade, os nossos desejos, do jeito que eu acho que tem que ser. E aí a gente exclui Deus da dinâmica. Então, observe, tudo aquilo para o qual Deus nos chama, exige que deixemos de lado o que queremos e o que achamos que precisamos, em favor do que Deus diz ser melhor. Então, quando Deus fala para o homem amar a esposa, para a mulher ser respeitosa, né, submissa e
por exemplo, na questão da namorar todo dia, reflete sobre isso. Amarra tudo isso aqui. Vê o que melhora e o que não melhora no casamento. Isso aqui foi Deus que mandou fazer. Então, observa aqui, ó, a gente que é homem, se o cara entrar na sua casa para querer agredir sua esposa, o que você vai fazer? Você pega uma faca, você vai para cima, você é brabo pra caramba, não é? Você vai lá, quem tem arma então, dá tiro, e tá certo, tem que fazer isso mesmo. Mas quando você chega nervoso, iracundo, e vai agredir sua esposa, verbalmente, quem que tá lá para defender ela? Você livra ela desse homem? Que chega lá na casa? Então observa como que a nossa perspectiva ela é pequena. Você, que às vezes é o maior, o homem mais perigoso que entra na sua casa é você. Só para a gente entender, não é o que eu quero, não é o que eu acho, é o que Deus disse. Então qual que é a nossa motivação para o casamento? É ser feliz ou glorificar Deus nessa dinâmica? Uhum. Agora que a pessoa está escolhendo o namoro, ele não entende. Agora está indo pedir divórcio porque isso prova uma tese. É a vida vivida que gera o amor e não ao contrário. Porque os casamentos davam certo. As pessoas aprendiam a amar aquele que ele casou. Aí tinha toda uma cultura também por trás, né? Que tem coisas que a gente não concorda, mas tem muita coisa que devia ser resgatado. O valor da família, o casamento para ter filho, mesa cheia, né? O pai que provê, que protege. Então, tem uma trend na internet que é os filhos fazem isso. O cara coloca uma câmera na sala, e a mãe fala alguma coisa, e ele vai e responde à mãe. Tem um cara lá, que a mãe dele fala alguma coisa para ele, ele fala, mãe, cala a boca. O pai dele dá um pulo do sofá, sem brincadeira. Nossa, ele dá um pulo do sofá assim, ele já vai para cima do filho dele assim, ó. O filho dele assusta tanto com a reação do pai, e olha que ele estava fazendo um negócio imprevisível. Vai, ele vai dar um passo para trás. Calma, tô brincando até a... Para você ver. Hoje, como é que é? Misericórdia. Então, lembra. Favor do que Deus diz ser melhor. Ó, isso é crer. Aí, o problema é que nós queremos sentir. Então, ó, eu posso sentir vontade de abandonar o casamento, eu posso sentir vontade de falar um tanto de coisa, eu posso. É minha natureza caída. O meu pecado está aqui. Agora eu não vou fazer, por quê? Porque Deus falou para não fazer. E seja claro, isso não é pecaminoso. Pecaminoso é você ser governado pelo desejo. Porque tem gente que é mais fiel ao desejo. Não, porque meu coração diz assim, então eu vou seguir meu coração. Não! A gente segue o que Deus disse. Se Deus diz não, é não. É por isso que, por exemplo, Deus diz assim, ó, o sexo não é para fazer sem casamento. E no casamento, não é para deixar de fazer. Então é pecado não fazer no casamento e é pecado fazer sem casamento. Agora, se Deus diz que é para fazer, a minha alegria não deve estar só quando eu tenho vontade. Mas a minha alegria está em saber que Deus prescreveu isso como forma de proteção, de amor. E por amor a Deus, eu me alegro em servir o meu cônjuge. Olha a motivação como que regula. Não é eu. Senão a gente vai ficar igual o meme, né? Uai, a Virgínia mais o Zé Felipe falou assim que eles vão morar junto, cuidar dos filhos juntos, só não vão beijar e não vão namorar.
Aí o cara falou, uai, então eu acho que eu estou divorciado também. Eu moro junto com a minha mulher, cuido dos filhos, a gente só não beija e não namora. Você está entendendo? Então observa, meu irmão, Deus fez a mulher com a prioridade 10 no sexo e o homem 1. Olha como é que é. Prioridade no sexo no homem é 1. 1 ou 0, vamos colocar 0, porque o número mesmo sai até de 0 a 9. Na mulher é 9. Qualquer coisa tira a graça dela. Nós, não, meu amigo, você vem do velório da sua mãe, você chorou o dia inteirinho, você fala, vou melhorar agora. E a mulher nunca vai entender isso, e eu não espero que você entenda isso. Não espero que você entenda isso. Deus fez a gente assim. Agora, olha como é que Deus é bom, e sábio, e perfeito. Olha como é que Deus faz a coisa. 1 no 0, outro no 9. E Deus fala assim, ó. Só, olha, para que pode ficar sem sexo? Na Bíblia fala, gente. E quanto tempo? Não, pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Olha para você ver como que Deus é sábio. Então, olha o casamento. Faz muito. Mas se vocês for deixar de fazer, é só para orar e jejuar. Ó, e rápido. Não invoca não, fazer jejum de Daniel, né? Não entra na quaresma não, senão você vai me matar. Muito bom lembrado. E por consentimento. Olha, Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom pra caramba. Então vamos lá, cada ordem fornece não apenas uma barreira de proteção ao redor do casamento, mas o que é mais importante, fornece um muro de proteção ao redor do coração. Você protege o casamento, você protege o lado de fora, onde muita gente tem acesso, mas o mais importante, você protege o coração do cônjuge. E Deus não apenas nos abençoa com suas ordens protetoras, mas também nos capacita com desejo e poder de obedecê-las. Fazendo isso, Ele está nos sustentando pelo poder de sua sabedoria, presença e graça. Então, meus irmãos, o casamento é onde a obra santa e sublime da redenção, ela continua a acontecer. E o mesmo vale para todos os demais relacionamentos e contextos da minha vida e da sua. Então, as doutrinas da perseverança e da glorificação, elas expandem nossa visão para que vejamos algo que vá além da necessidade, do problema, dos desejos ou da expectativa do momento. Com isso, aprendemos a não ignorar essas coisas, apenas olhar com as lentes da presença e do poder amorosamente protetor de Deus. Essas doutrinas nos lembram que Deus invadiu nossas vidas com graça, que Ele está presente e ativo, que não permitirá que nada nos separe do seu amor e que exercerá seu poder para nos sustentar até o fim. Então, aonde tudo isso acontece, meus irmãos? Nos momentos banais da vida ordinária. É na vida vivida, no dia a dia. E o que Deus usa para nos sustentar? Meios ordinários, meios comuns. E aí, através desses meios ordinários da vida vivida, Ele faz o extraordinário, que é a obra redentora. Então, tudo acontece na minha vida e na sua, acontece nesses momentos simples, que nós poderíamos chamar de momentos banais ou irrelevantes. É nesse contexto que Deus trabalha para nos aproximar dele e nos manter seguro. É na vida vivida. O problema é que eu e você buscamos coisas extraordinárias e não é assim. Então, o espaço entre o já e o ainda não tornam-se sagrado por ser o solo onde a graça redentora dá continuidade à sua obra eterna. Assim, nossas motivações nos eventos banais da vida devem ser governadas por algo que transcende, eterno, e não por coisas temporais. A nossa visão é muito limitada. Se nós fomos criados e cremos que nós vamos viver eternamente, você já parou para pensar? Você vai morrer fisicamente,
mas você vai viver eternamente. Olha, com Cristo. Isso é maravilhoso. Como que eu e você podemos pautar a nossa vida nessa temporalidade? Já que Ele está nos sustentando, nós nos determinamos a perseverar em cumprir os seus mandamentos, em escolher o que Ele diz ter valor e em submeter o nosso coração a algo maior do que os nossos pequenos anseios, momentâneos e autocentrados. Então vamos terminar essa daqui. Ao longo do caminho, essa vida de submissão é também uma vida de ricas bênçãos. Um casamento em que o marido e a esposa abandonam seus desejos egoístas em troca do propósito mais grandioso de seu Senhor, será um casamento mais. Lembra? Quer ter um casamento mais alegre, pacífico, em que o casal é mais unido, amoroso e compreensível? Abandone os seus desejos egoístas, abandone as suas 3, 4, 5, 10 regras de casamento feliz e viva o casamento feliz que Deus ordenou para viver. Então a glorificação futura, meus irmãos, ela serve para nos motivar aqui e agora, no presente. E é difícil perseverar nas coisas transcendentes e eternas para as quais Deus me chamou e te chamou. E há sacrifícios, custosos ao longo do caminho. E às vezes parece que os bandidos, os ímpios ou os inimigos estão ganhando a luta. Então, em seu pensamento pode parecer que a obediência simplesmente não está valendo a pena. O sofrimento às vezes obscurece o nosso senso da presença e da atividade de Deus. Portanto, é vital mantermos nossos olhos fixos na glória garantida que nos espera. Vou dar um exemplo aqui, bíblico, de alguém que olha para a eternidade e regula a sua vida presente. O Salmo 73. O Salmo 73, vamos lá, para a gente... Olha o que vai dizer o salmista. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que ele quer dizer com isso? Verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aí ele vai e reclama. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Então, Asaf, que é o autor dos salmos aqui, ele diz em outras palavras, eu sou um trouxa, eu fico obedecendo a Deus aqui, o que eu ganho com isso? Eu não ganho nada, Senhor, porque eu olho para o mundo e é o ímpio, o ladrão, o que não ama o Senhor é o que prospera. Parece que o casamento dele é melhor, parece que os filhos dele são mais saudáveis que o meu, parece que a vida dele é muito melhor que a minha. E eu aqui tentando manter o prumo, obedecendo, deixando de fazer, segurando os meus desejos. O que eu ganho com isso? Ganho nada. Ganho nada. A obediência me trouxe foi nada. Eles não obedecem, são ímpios e a vida deles parece que é mais fácil do que a minha. A minha que é difícil. Aí, em meio a essa luta que eu e você passamos, olha como é que o salmista continua. Quando o coração se... Olha o salmista. Está na Bíblia isso aqui. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e era como um irracional à tua presença. Qual foi o ponto de virada do salmista? O que mudou a perspectiva? Observe aqui a declaração dele no verso 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebeste na glória. Se você ler todo o salmo depois, você vai perceber que a partir do verso 16 aqui, ele começa a compreender a realidade de tudo aquilo na perspectiva eterna. Ele regula a motivação na perspectiva de Deus e não da dele. Ele compreende que a vida do ímpio era como um sonho breve, que quando ele acorda, tudo aquilo desaparece, é um vapor, evapora. Aquilo não tem
sustentabilidade. Então Asaf, ou Asaf, lida com suas dificuldades em seus sofrimentos, mantendo os olhos em seu destino. A glorificação torna-se a motivação dele. Até que eu voltei para o templo e atinei para o fim dos ímpios. Senhor, me perdoa. Olha, eu e você fazemos isso todos os dias. Imagina, alguém promete para você. Você consegue compreender se alguém prometesse para você um lugar belo, que suas necessidades seriam supridas, os relacionamentos seriam amorosos? Só que até lá, é dor, sofrimento, renúncia, sacrifício. São necessários para que você chegue nesse lugar. E ainda ele te garante que nesse processo de você chegar nesse lugar bom, você vai ter um auxílio para quando você ficar fraco e desanimado. Alguém vai te encorajar, alguém vai te fortalecer. Aí se alguém faz essa proposta para você, o que você falava? Tô dentro. O lugar é bom, relacionamentos amorosos, tudo restaurado, sem problema nenhum. E ainda vou ter auxílio quando estiver desanimado? Tô dentro. Começa que dia nesse negócio? Então, meus irmãos, essa é a jornada. Essa é a jornada do cristianismo. Tem sofrimento, tem dificuldade, até eu e você chegarmos lá. Então imagina, quando eu e você já fez faculdade, você já fez tanta coisa, você já criou seus filhos, quem já criou, todo mundo falou assim, é difícil, você não vai dormir de noite, filho da despesa. Você entrou nessa parada. E toda vez que ficava difícil, você lembrava de quê? Não, esses meninos vão crescer, e nós vamos sentar, nós vamos brincar juntos, nós vamos conversar, ele vai ser meu amigo, ele vai fazer mais filhos, minha casa vai encher. Aí você motivava, e você mais uma madrugada acordada, e a vida é assim. Então quando a vida traz para mim e para você o casamento, as realidades dessas dores, desse sofrimento, o que regula a minha vida e a sua é a motivação do que vai vir. Aí você levanta e fala, não, peraí, tem uma glória eterna, tem um Deus que eu posso não estar vendo, posso não estar sentindo, mas a perseverança, o Deus está me sustentando, eu tenho uma força que não é minha, já era para me ter acabado, já era para me ter sucumbido, mas eu estou de pé, porque Deus tem um propósito nesse negócio, e você põe marcha, e você caminha, e você vai, essa é a dinâmica. Nada vai impedir você, porque nada impede o mundo. Porque você pega para um cara ganancioso e fala para ele assim, se você fizer isso aqui, tudo aqui, você vai ganhar dinheiro. Meu amigo, ele sacrifica todo mundo no altar desse negócio. E todas as vezes que a vida ficar difícil, que ele perde um casamento nesse negócio, que ele perde um filho nesse negócio, que ele perde relacionamento nesse negócio, ele lembra do dinheiro que ele vai ganhar, ele ganha mais um fôlego de vida e põe marcha nesse negócio. Na vida do crente é a mesma coisa, é a motivação correta. A motivação do meu coração e da sua é o quê? São os nossos desejos? Ou é os desejos de Deus? É viver para a glória de Deus ou viver para a nossa própria glória? É viver para a honra de Deus ou para a nossa própria honra? Então, bem-vindo, essa é a jornada que é a vida cristã. Sim, você é chamado para uma vida de submissão, é chamado a perseverar e enfrentará sofrimentos e sacrifícios ao longo do caminho, mas tem a sua esperança uma glória garantida, que vai muito além de qualquer coisa que você teria ou ousadia suficiente para pedir ou capacidade de imaginar, meus irmãos. Então, em suas amizades, no trabalho, em seu casamento, como vizinho, em sua igreja ou como pai e mãe, o que mais motiva você na sua vida inteira? Será que sua motivação encolheu a tal ponto que ela se tornou pequena e temporária? Quando as doutrinas da perseverança e da glorificação apontam para o fato de que você foi escolhido para fazer parte do que é transcendente e eterno. Motivação, meus irmãos, é a motivação que te regula. Motivação. Motivação. Então a primeira palavra é motivação. Então assim, eu e você devemos ser motivados por algo que é transcendente a nós. Então, a nossa motivação não pode ser por algo temporário e passageiro, mas por algo transcendente. Lembra? Nós temos uma promessa de algo bom, melhor, superlativo, mas no final. E isso que deve motivar a minha vida. Então, todas as vezes que a vida cristã trazer para mim e para você desafios, sofrimentos, dores e renúncia, a gente é motivado por aquilo que é eterno. Aí você lembra e medita essa semana no Salmo 73. Você vai ver
o conflito meu e seu na vida do salmista. Então, motivação é extremamente importante para mim e para você. E a segunda palavra, spoiler da semana que vem, compromisso.